Agora eu recebo o professor Legene Mihan, sociólogo e escritor, que vai falar com a gente sobre o noticiário internacional. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, Cosmo? Boa tarde, prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Agradeço mais. Eu tô Prazer falando é para os meu. convidados que o bate-papo semana é com a Thalita e que o prazer é meu de tocar esse Obrigado. bate-papo na ausência dela. Eu já os conhecia por acompanhar a programação, né? E agora, pessoalmente, fazendo esse Obrigado. bate-bola, né? Obrigado. Maravilha. Professor, vamos começar com os discursos na ONU, né? Discursos esses importantes. Tivemos uma semana aí com a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, com depoimentos importantes, né? Presidente da China, presidente dos Estados Unidos. Você pode falar para a gente? Olha, eu vou começar com o discurso desse que se apresenta como o nosso presidente. Se eu pudesse resumir numa palavra, para simbolizar o que aconteceu, eu diria que foi a maior vergonha internacional que o Brasil já passou em toda a sua história. Não há caso que se compare ao discurso que ele fez. Ele fez um discurso, Cosmo, foi para fora e para dentro, mas não para a comunidade do mundo. Ele fez um discurso para fora para os fascistas do mundo inteiro, porque ele sonha ser um dos coordenadores e líder do que a imprensa burguesa chama de internacional conservadora, mas é internacional fascista. E fez um discurso não para o povo brasileiro interno, ele fez um discurso para um pedaço do povo brasileiro, muito pequeno, no máximo 20%, que são os seus apoiadores e acreditam nas mentiras que ele falou. Eu aqui comigo fiz uma pesquisa, assisti 3 ou 4 vezes as bobagens que ele falou para não pular nenhuma mentira e cataloguei 15 mentiras. Não temos tempo aqui de falar todas elas, mas eu queria só fazer um pequeno resumo, né? Um governo sem corrupção, um governo que respeita a Constituinte, não preciso nem lembrar aqui quantas vezes ele ameaçou fechar tudo, né? Um governo que preserva o meio ambiente, um governo que combate o desemprego, um governo que teve o maior índice de investimento na infraestrutura pelo setor privado. Mentira! Nós só ganhamos do Haiti em quantidade de investimento. Então, é uma barbaridade. O Brasil que está crescendo, lockdown que gerou a inflação. Então, estamos horrorizados. Horrorizados. Né? Então, ele não tocou em nenhum assunto internacional. Nada, 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 nada. Você fazer um discurso disso é quase falar na abertura de Copa do Mundo. É um fórum mais privilegiado. E o Brasil tem a honra de ser o primeiro a falar. E aí nós damos esse vexame. E vai piorando a cada ano. Este é o terceiro e está piorando. Então, de um modo geral, eu queria dizer para você que, na verdade, ele também vive um momento, né, de Guerra Fria, que já foi superada, segundo alguns autores aí, há mais de 20 anos. Ninguém fala mais em Guerra Fria. Né? Então, nós estamos envergonhados com essa fala dele. Agora, a segunda fala, que é do Xi Jinping, e nós estamos com pouco tempo, mas eu quero também fazer um resumo para você, porque ela é uma fala que pede a paz e ela é oposta ao que o Biden falou. Pois é, Então, parece até que o Xi isso Jinping chamou muita atenção, né, professor? Né? Se esperava o chama discurso do Xi Jinping mais pesado, e daí quem veio foi o Biden, o né? Na Biden. contramão É, do que era o Trump, por exemplo, né? Olha, não é teoria da conspiração que eu vou lhe falar aqui, mas eu acho que o Xi Jinping leu com antecedência o discurso do Biden, por mais sigiloso que ele tenha Não sido, fala isso, vai criar teorias teoria conspiratórias. da conspiração, né? E a nossa turma de esquerda gosta de uma teoria da conspiração. Mas veja só esta frase, né? O Biden disse que ele vai evitar que países mais fortes dominem os mais fracos. Isso aí numa alusão direta à China. Aí o Xi Jinping vai e diz assim: nós temos que entender que o sucesso de um país não deve representar o fracasso do outro país. Ou seja, o sucesso dos mais fortes não deve prejudicar os mais fracos. Então, ele está respondendo, teoricamente, sem ter lido o discurso do Biden.
O Xi Jinping é o grande estadista hoje colocado no mundo. O Biden, aparentemente, ele quis se mostrar como um cara da paz, um cara do multilateralismo, mas não multipolar, não é a mesma coisa. Ele não fala em mundo multipolar, porque ele sonha em continuar um mundo unipolar, que já não é mais. Nós temos, no mínimo, 3 polos grandes hoje no mundo, né? Então, ele se mostrou meio que adulou, passou a mão na cabeça, meio da União Europeia, que está muito brava com ele, para não dizer raivosa, com este rompimento do contrato, já vamos ver, né, do submarino. Então, mas é uma mentira que ele é um homem da paz. Ele fala em é o momento de inflexão no mundo, mas inflexão para onde? Ele fala que vai usar uma diplomacia forte, mas para obter o quê? Mas veja as palavras de agressão dele, que ele pinta como uma pessoa de paz, mas ele pronunciou a seguinte frase: os Estados Unidos empreenderão ações militares no exterior se forem claras e viáveis. Ou seja, se ele não fosse fazer, ele diria: os Estados Unidos jamais farão uma intervenção no exterior. Não, ele diz: farão. Só que o que é clara e viáveis, né? Então, esse recado, né, ele disse que negou a existência de uma nova Guerra Fria e que disse que não quer fazer a Guerra Fria. Mas, na verdade, quando você vai olhar assim nas minúcias do que o Biden falou, ele está ameaçando a guerra, especialmente contra a China. Quando ele faz esse acordo que nós já vamos ver agora, chamado AUKUS, aí o Xi Jinping vai e responde da seguinte maneira: não podemos admitir a formação de pequenos grupos de países, numa alusão direta a AUKUS, né? Então, são discursos opostos. Desse que se apresenta como nosso presidente é um discurso mentiroso, vergonhoso. E os outros 2 discursos, eles são antagônicos, opostos. Um quer verdadeiramente a paz e a harmonia, o outro se mostra como um guerreiro agressivo. É verdade. Então que o senhor tocou no assunto do AUKUS, vamos já destrinchar para os nossos telespectadores o que de fato os nossos telespectadores vão entender exatamente sobre o AUKUS, porque envolve aí também outros interesses, né, professor? Olha, há umas 3 semanas, depois que eu dou a entrevista, a Thalita faz uns recortes, ela bola uns títulos muito legais assim. E um dos títulos foi, 2 ou 3 semanas atrás, a União Europeia ensaia um afastamento dos Estados Unidos, né? De lá para cá aconteceram vários fatos, mas este último, que foi no dia 15, agora faz 5, 6 dias, eu não vou dizer que é a gota d'água para o rompimento da União Europeia, mas foi um golpe muito grande, talvez que seja o segundo maior aliado dos Estados Unidos na Europa, depois da Grã-Bretanha, que não é aliado, é um subordinado. Aliado você faz com aquelas pessoas que não pensam igual a você. Né? Porque quem pensa igual a você, ele é seu amigo ou seu subordinado. Né? Então, ele deu um golpe na França, que é, de fato, o segundo maior aliado, até mais do que a Alemanha. Que golpe ele deu? Né? Naquela fúria para enfrentar a China na região do Indo-Pacífico, ali, né? Aquela pontinha final da Índia, né? Aí do lado de cá tem Japão, tem Austrália, aqui é o Pacífico. E aí a Índia você dá a voltinha e já chama de Oceano Índico, mas é tudo Pacífico, na verdade. Para ele enfrentar a China, mais do que ele já estava enfrentando, porque ele criou um tal de Quad. Quad é outra organização militar que envolve Estados Unidos, envolve Índia, envolve Japão e Austrália. Isso já estava em andamento. Agora ele criou uma nova organização, cujo objetivo é enfrentar a República Popular da China, ameaçá-la, mas vai enfrentar também a Rússia. O Putin já reclamou também desse AUKUS. O que ele fez? Ele fez a junção da Austrália, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Mas vão começar como
essa união que eles estabeleceram, vão começar os Estados Unidos passando a fornecer e construir para a Austrália 8 submarinos, que me consta até agora, 4 são eletrodiesel e 8 nucleares. Mas eu já vi também jornais noticiando que os 8 serão nucleares. Eu fico pensando, a Austrália é uma ilha. Uhum. Tudo bem que é uma ilha imensa, quase tudo. E ela já tem dezenas de submarinos. Será que ela precisa de mais 8 submarinos? Mas, na verdade, não precisa. Esses submarinos não são para a Austrália. Esse submarino é para esta força formada para agredir, eu estou falando para cá, mas é para cá, né? A costa da China, do lado de cá é Taiwan, Japão, etc. É para agredir a China. Mas o problema não é fornecer submarino. Você fornece para quem você quiser, vende para quem você quiser. O problema é que estava em andamento um contrato de construção dos mesmos 8 submarinos com a França. Um contrato de 50 bilhões de euros, que dá o equivalente a 42 bilhões de dólares ou 250 bilhões de reais. É muito dinheiro. A França se sentiu golpeada. E o ministro das Relações Exteriores, no dia seguinte, dia 16, sexta-feira, ele deu uma entrevista, fomos apunhalados pelas costas. Até porque, nesse momento, quando mexe com cifras e contratos da balança comercial, aí a gente vê quem é aliado e quem não é aliado, né, professor? Na minha casa, não, né? Tirando do meu... Rapaz, é muito dinheiro isso aí. Isso aí mexe, como você falou, com a balança comercial da França, que vai entrar em baixa com essa perda de vendas, né? E aí a coisa é tão grave, né? A Europa não é um país único. É um continente que decidiu conscientemente, nos últimos 40 anos, veio lá atrás da comunidade dos Estados europeus e tal, é uma coisa muito antiga, até virar a União Europeia como moeda própria. Então, eles estão no último estágio de um bloco. Por exemplo, o Mercosul, nós nunca atingimos o estágio de moeda única ainda. O máximo é a identidade do Brasil valer na Argentina, não precisa passaporte. Só isso. A União Europeia é quase um país único. A consequência desse golpe dado não foi só contra a França, foi contra a União Europeia. A Alemanha foi o segundo país que chiou, e anteontem, o equivalente ao presidente da Europa, eles chamam lá de Conselho Europeu. Eles têm secretários que é equivalente a ministros, né? O ministro das Relações Exteriores do Conselho Europeu protestou. Agora, o presidente Charles Michel, ele chegou a comparar o Biden com Donald Trump e está questionando se, de fato, a Europa é ou deveria ser mesmo aliado dos Estados Unidos. Então, eu não estou aqui afirmando que isto é a gota d'água para o rompimento. Não estou afirmando que haverá o rompimento. Mas este é mais um exemplo, mais um passo para um grande afastamento. Nós costumamos dizer assim, 3 polos, né? Rússia, China e Estados Unidos. O Brasil e a Índia, mesmo que estejam subordinados aos Estados Unidos pelos seus presidentes e primeiro-ministro na Índia, eles são polos, pelo tamanho, pela população, pelo PIB, etc. Eles são polos. Agora, a União Europeia é um quarto polo. Mas a União Europeia ela é um pêndulo, né? Às vezes ela ensaia independência, outras vezes ela se subordina. Eu acho que com isso ela vai ficar mais, o pêndulo vai ficar meio parado aqui do lado da independência, o que é positivo para nós que defendemos o mundo multipolar. É verdade. Professor, vamos falar um pouco agora da Organização de Cooperação de Xangai, a OCS, que admitiu o Irã como membro pleno dessa organização. O que a gente pode entender dessa organização com o Irã agora, professor? Olha, eu tenho livros sobre política internacional, capítulos de livro, já lançado há 2 ou 3 anos, onde eu dizia assim, preste atenção nesta sigla, OCX, Organização de Cooperação de Xangai, né? Uma organização que este ano completou 20 anos, que foi fundada com a presença, basicamente, da China, da Rússia
Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, depois admitiram o Paquistão. O Irã era observador. E nesta reunião, ocorrida este final de semana, sábado, dia 17, o Irã foi admitido como membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai. Esta organização é hoje um órgão de cooperação em segurança que mais se expande no mundo, segundo vários analistas nos artigos que eu li de ontem para hoje. E é liderado pelos dois maiores polos do mundo. Ela tem uma organização, ela é mais militar e econômica do que política e cultural. Porque os três grandes objetivos dela, eu deixo sempre aqui anotado para nunca esquecer: lutar contra o extremismo, contra o separatismo e contra o terrorismo. São três ismos que eles lutam. Porque os verdadeiros países que lutam contra o terrorismo não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é hipócrita. Os Estados Unidos apoia o terrorismo, como apoiou o Estado Islâmico no Oriente Médio para destruir a Síria, né? Agora, Rússia, China, a própria Síria, o Irã, eles verdadeiramente lutam contra o terrorismo, porque eles são vítimas do terrorismo. E no caso do Putin, que nós estamos vendo na imagem, ele tem um problema separatista também. Aqueles terroristas da Chechênia, e eles fazem terrores, explodiram escolas, já explodiram teatro, eles matam dezenas de pessoas em cada atentado. Eles querem separar a Chechênia da Rússia. Não vão conseguir, isso pode tirar as esperanças nesse sentido. Então, a reunião foi importante também não só pela admissão do Irã, foi no sentido da perspectiva da luta pela paz mundial, pela harmonia, desenvolvimento e preocupação, evidentemente, com a pandemia, que é a mesma opinião que o Xi Jinping expressou ontem, não é? A humanidade precisa, sob o comando da ONU, vacinar a Terra, vacinar todos os seres vivos deste planeta, humanos. 8 bilhões de pessoas, Cosmo, só 1 bilhão receberam a dose. Todos os países da África, praticamente, com uma ou outra exceção, não iniciaram nem o começo da primeira dose, que dirá a segunda dose. Aliás, uma das coisas que o Coiso mentiu, ele falou em 90% tomou a primeira dose. Mentira, 65%. E as duas doses, 35%. Acho que ele somou os dois, né, para dar 90%, né? É verdade. Mas é isso. Nós vamos ouvir falar muito da OCX ainda. Maravilha. Professor Alexandre Miranda, eu gostaria muito de continuar conversando com o senhor, assuntos muito, muito importantes e interessantes, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Olha, foi um prazer conversar com o senhor pessoalmente, né? Acompanho sempre o Bom para Todos e espero falar com o senhor, talvez no Revista Brasil para TVT ou em outra grade ou outro programa da TVT ou da Rádio Brasil Atual. Tá bom, professor? Obrigado. Obrigado, um abração, tchau, tudo de bom. Abraço, tchau, tchau. E, pessoal, tem uns minutinhos aí, antes de me despedir e acabar aqui o Bom para Todos, lembrando para você que nos assiste aqui na TVT também, nos ouve na Rádio Brasil Atual, principalmente telespectador da TVT. Se quiser ajudar, ó, tá vendo esse QR Code aqui, ó, do meu lado? Ajudar a TVT, fazendo doação pra gente, o Pix da TVT é o pix@tvt.org.br. Sua ajuda é muito importante para manter esta empreitada nossa de jornalismo com qualidade, jornalismo progressivo. Enfim, se você puder ajudar, tá vendo? Ó, acessa aí a câmera para esse QR Code que aparece no seu monitor e faça a sua doação à TVT. E olha só, falta 1 minuto para acabar o programa, o Bom para Todos. Eu vou ler aqui alguns comentários, porque tem muitos comentários, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Olha só, a Dida Baiana dá boa tarde a todos, excelente programação. O Rogério Giannini, felicidade a todos vocês. Falsidade de atestado é crime previsto no Código Penal. Se referindo aí aos depoimentos e tudo que vem acontecendo da delegação brasileira na ONU. A Thelma Brasil, ela fala, o problema não é apenas mentir sobre a causa da morte, mas subtrair do conhecimento da família a probabilidade de outros membros estarem infectados aí no que diz respeito às pessoas lá da Prevent Senior. A Elisa Riesco, ela fala, atividade criminosa da Prevent Senior parece um filme de ficção científica e terror e que humanos foram usados como cobaias. Mas, enfim, esses
tem vários comentários, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. O Bom para Todos fica por aqui, mas lembrando a você que nos ouve na Rádio Brasil Atual, logo mais, a partir das 5 horas da tarde, tem Jornal Brasil Atual, segunda edição, com a apresentação do Rafael Garcia e do Mauro Ramos. Você confere todo esse programa de hoje na íntegra e as entrevistas separadas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, pessoal!